Certamente vamos aprofundar-nos na história de Daniel e seus companheiros na Babilônia, destacando lições aplicáveis aos dias de hoje, com perguntas e respostas emocionantes, referências bíblicas que comprovam a autenticidade dos eventos narrados. Qual foi o propósito da decisão de Daniel de não se contaminar com o manjar do rei? Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei para manter-se fiel às leis de Deus e evitar alimentos possivelmente oferecidos a ídolos pagãos. Essa decisão refletia seu compromisso inabalável com Deus e sua determinação de obedecer aos mandamentos divinos, mesmo em terra estrangeira. Vamos ver um versículo da referência do que nós estamos dizendo. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. Por que Daniel solicitou um período de 10 dias para a dieta de legumes e águas? Daniel pediu um período de 10 dias para provar que uma dieta simples de legumes e águas seria o suficiente para mantê-los saudáveis. Esse teste demonstraria que a obediência a Deus e a confiança em seus caminhos resultariam em bênçãos físicas e espirituais, diferenciando-se de uma mera questão dietética. Versículo de referência: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Daniel capítulo 1, versículo 12. Qual foi o resultado após os 10 dias de dieta proposta por Daniel? Após os 10 dias, Daniel e seus amigos apresentaram uma aparência mais saudável e robusta do que os outros jovens que consumiam as iguarias do rei. Essa melhora física evidenciou a fidelidade de Deus em honrar aqueles que obedecem e confiam em seus preceitos. Versículo de referência: e, ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Daniel capítulo 1, versículo 15. Como Daniel conseguiu revelar e interpretar o sonho de Nabucodonosor? Daniel buscou a Deus em oração fervorosa, juntamente com seus amigos, pedindo misericórdia para que o mistério do sonho fosse revelado. Deus atendeu suas orações e revelou o conteúdo e a interpretação do sonho, demonstrando sua soberania e poder. Versículo de referência: então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel capítulo 2, versículo 17 a 18. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Daniel capítulo 2, versículo 19. Qual foi a reação de Nabucodonosor após Daniel revelar o sonho e sua interpretação? Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus de Daniel, declarando-o como Deus dos deuses e Senhor dos reis. Ele também exaltou Daniel, concedendo-lhe honras e um alto cargo no reino. Versículo de referência: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Daniel capítulo 2, versículo 47. Como os 3 amigos de Daniel demonstraram sua fé ao serem ameaçados com a fornalha ardente? Sadraque, Mesaque e Abidnego recusaram-se a adorar a estátua de ouro erguida por Nabucodonosor, afirmando que somente serviriam ao Deus verdadeiro. Mesmo diante da ameaça de serem lançados na fornalha ardente, mantiveram sua fé inabalável, confiando na capacidade de Deus para salvá-los ou sustentá-los independentemente do resultado. Versículo de referência: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de tua mão, ó rei. Daniel capítulo 3, versículo 17. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Daniel capítulo 3, versículo 18. O que aconteceu com os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente? Deus os protegeu milagrosamente. Embora lançados na fornalha superaquecida, foram vistos ilesos, acompanhados por uma quarta figura que parecia um ser divino.
Eles saíram sem qualquer dano, nem mesmo o cheiro do fogo, testemunhando o poder e a proteção de Deus. Versículo de referência. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Daniel capítulo 3, versículo 24. E disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel. A decisão de Daniel de não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor não foi motivada por razões dietéticas ou de saúde, mas sim por um profundo compromisso espiritual e obediência às leis de Deus. Como jovens judeus cativos na Babilônia, Daniel enfrentou a pressão de assimilar-se à cultura babilônica, que incluía consumir alimentos que poderiam ter sido oferecidos a ídolos ou que não estavam de acordo com as leis de Deus. Ao recusar esses alimentos, Daniel demonstrou uma fé inabalável e uma determinação de manter sua pureza espiritual, mesmo em um ambiente estrangeiro e potencialmente hostil. Versículo de referência. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a poção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel capítulo 1, versículo 8. Para aprofundar nossa compreensão sobre a fé de Daniel durante esse período, aqui estão algumas perguntas e respostas que destacam sua devoção e confiança em Deus. Qual foi a resposta de Daniel ao decreto que proibia a oração a qualquer Deus ou homem, exceto ao rei? Quando um decreto real foi emitido, proibindo a oração a qualquer Deus ou homem, exceto ao rei, Daniel manteve sua prática de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, demonstrando sua fidelidade a Deus acima das leis humanas. Versículo de referência. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. Como Daniel reagiu diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões por causa de sua fé? Daniel permaneceu firme em sua fé e continuou a orar a Deus, mesmo sabendo que isso poderia levá-lo à cova dos leões. Sua confiança em Deus era maior do que o medo da morte. Versículo de referência. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel capítulo 6, versículo 16. Qual foi o resultado da fé de Daniel quando foi lançado na cova dos leões? Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso da cova, demonstrando que Deus protege aqueles que lhe são fiéis. Versículo de referência. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel capítulo 6, versículo 22. Como a fidelidade de Daniel impactou o rei Dário e o reino da Babilônia. A fidelidade de Daniel levou o rei Dário a reconhecer o poder do Deus de Daniel, emitindo um decreto para que todos no reino temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Versículo de referência. Faça um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Daniel capítulo 6, versículo 26. Esses episódios ressaltam que as ações de Daniel, incluindo sua decisão de não se contaminar com os alimentos do rei, foram motivadas por um profundo compromisso espiritual e uma fé inabalável em Deus, servindo como exemplo de obediência e devoção para os dias de hoje. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que nos dê força para que nós não venhamos nos contaminar com as coisas que nos afastam de Deus, pois Daniel preferiu amar a Deus sobre todas as coisas do que se contaminar com o manjar do rei. Em nossas vidas tem que ser assim também. Temos que cada dia orar a Deus, buscar a sua presença, ler a palavra de Deus,
Para que propósito? Para que nós estejamos firmes. Quando oramos a Deus, estamos entrando em comunhão com Deus. Estamos ali sempre falando com o Todo-Poderoso, o nosso Pai, que é eterno de eternidade, que nos deu o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, meus amados, oremos, busquemos a Deus para que propósito? Para que nós possamos alcançar a salvação que está em Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe, nos alimente, nos fortifique, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos capacite para que nós possamos chegar na estatura de um varão perfeito diante dele. Em nome de Jesus, eu agradeço por este momento maravilhoso. E se Deus assim me permitir, voltarei de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos abençoe. Gratidão.